Tem uma coisa que me incomoda muito na política brasileira, que é a falta de representatividade do povo. Quando eu digo representatividade, é a falta da gente, enquanto povo, conseguir se ver nas pessoas que são eleitas. Eu, enquanto mulher, eu fico muito triste de não ver mulher no Congresso, de não ver mulher nas câmaras, de não ver mulher prefeita, de ver a única mulher que a gente teve como presidente até hoje ter sofrido um golpe absurdo. Eu fico muito triste de não me ver representada. E eu fico muito triste quando eu percebo também que a maioria da população brasileira não é representada. Enquanto mulher, mais de 50% da população é do sexo feminino. E essa não é a realidade na representatividade política. Mais de 50% das pessoas brasileiras se dizem negras. E dá para contar nos dedos quantos negros a gente vê por aí. Quantos negros vencem as eleições para todos os cargos. E aí, isso eu nem vou falar de pessoas do povo, né? De gente pobre, que teve que lutar para conseguir, de gente que estudou em escola pública, gente que andou de busão 6 horas da tarde. Esse tipo de gente também a gente não vê representado. A grande maioria das pessoas que ganham na política brasileira são homens brancos, héteros, ou pelo menos que se dizem héteros, né, gente? Isso é uma coisa que não dá muito pra saber. O que tem de nego no armário aí não é brincadeira. Mas enfim, essa imagem da heteronormatividade. E essas pessoas, elas não sabem, elas não entendem, elas não têm como saber o que a gente enfrenta. Eu, enquanto mulher branca, não posso entender o que enfrenta uma mulher negra. Eu posso lutar com elas. Eu posso ser sensível à causa. Eu posso ter empatia. E se eu fosse uma representante do povo, eu poderia até apoiar causas nesse sentido. Mas eu não seria uma representante das mulheres negras, porque eu não sei, eu não vivi, eu não entendo o sofrimento delas. Eu entendo o fato de ser mulher, mas eu não entendo sobre racismo, porque eu nunca sofri racismo. Então, vocês entendem como é importante ter mulheres negras, pessoas negras na política, porque eles entendem de racismo. Eles podem dizer o que é o não racismo. Eles podem dizer qual a luta que deve ser lutada, qual a batalha que deve ser enfrentada para que os negros tenham mais oportunidade. Para que grande parte da periferia não seja ocupada por negros. Para que os negros estejam nas universidades. Vocês entendem? Enquanto pessoa LGBT, não me sinto representada por uma pessoa hétero, porque só um gay, uma lésbica, um bissexual, um transexual, sabe as lutas que a gente enfrenta todos os dias por ter um relacionamento que foge da norma, por não ter o direito de expressar o seu amor em público, por correr o risco de apanhar na rua só porque você ama alguém do mesmo sexo, ou até mesmo de morrer. Uma pessoa hétero não vai conseguir ter pautas que me representem. Alguns podem até tentar, como eu disse, ser sensíveis à causa, mas só alguém que passa por isso sabe na pele o que é isso. Uma pessoa que veio da elite, como eu disse, que nunca pegou um busão 6 horas da tarde, que nunca teve que trabalhar para pagar os estudos, que nunca passou vontade de comer alguma coisa, nunca passou necessidade, nunca sentiu fome, nunca ficou numa fila de SUS, nunca se deparou com a educação da escola pública. Essa pessoa, ela não sabe o que a periferia enfrenta. Ela não sabe o que é vir da periferia. Ela não sabe
o que é sofrer o descaso do poder público. Ela não sabe o que é ter um dinheiro contado, o que é ver os seus pais sofrendo, porque talvez não consigam pagar o aluguel. Eles não sabem o que é não ter uma casa própria e correr o risco de não ter um lugar onde morar. Eles não sabem o que é ver os seus pais sofrendo para comprar material escolar no começo do ano. Não sabe o que é isso. Como que uma pessoa dessa vai ter pautas para melhorar o ensino público, para melhorar o SUS, para dar condições que as pessoas da periferia tenham oportunidade? Essas pessoas não conhecem a nossa realidade. Elas não conhecem aquela galera que vem do gueto e que não acha outra oportunidade na vida a não ser ir para a bandidagem, porque o sistema está encurralando elas de todas as formas. Como eles vão ser sensíveis à causa dessas pessoas? Aí é fácil empenhar uma bandeira de bandido bom, é bandido morto, mas você não veio daquele lugar onde seu amigo virou bandido porque na casa dele não tinha o que comer. Você não veio daquele lugar onde o bandido era o amigo da galera. E a polícia era que chegava pra cortar o barato, com desrespeito, com preconceito. Enfim, cada um tem uma realidade muito peculiar. E o Brasil é um país gigante. Cadê a representatividade do Nordeste? Cadê a representatividade do norte do país? Desses lugares que muitas vezes a gente abandona, a gente está aqui no Sudeste e acha que a vida é assim no Brasil inteiro. Não é. Cadê as pessoas desses lugares no Congresso, no Senado, na presidência? Para mostrar pra gente o que precisa lá. Qual é a realidade da seca? Qual é a realidade da fome que eles enfrentam? Enquanto o país não tiver representatividade política, enquanto a gente não votar nos nossos iguais, em gente que entende a gente, porque esse discurso de eu vou fazer por todos, ele é muito bonito na teoria, mas ele não funciona na prática. Cada um faz pelos seus. Cada um luta para diminuir as dores que tem. E como eu disse, a gente pode ter muita gente empática com a nossa causa. A gente pode ter alguns que se sensibilizem, que lutem a nosso favor, que lutem com a gente. Mas que entende a nossa realidade, só a gente entende. É por isso que toda vez que passa lá as fotinhas das pessoas que estão ganhando para vereador, para governador, prefeito, senador, presidente, vai batendo uma tristeza no meu coração, porque eu não vejo o Brasil. Eu vejo uma elite branca, repleta de homem. Eu não vejo mulher. Cadê a gente, meninas? Aonde a gente tá na política? Cadê as manas lá para falar sobre abuso, para falar sobre estupro, para discutir o aborto? Cadê? E não é só discutir, não é só falar, é para ter peso de votação. É para ter peso de fazer lei, de vetar lei, de mudar as coisas. Cadê as manas lá? Você, menina, vota em mulher? Cadê os negros lá? Para ver se a gente consegue diminuir essa brutalidade que existe no Brasil, essa diferença grotesca entre brancos e negros que ainda persiste depois de tanto tempo de escravidão, e aí aboliu a escravidão, pouquíssima coisa mudou. Cadê os negros lá na política? Cadê os índios? Cadê o norte? Cadê o nordeste? Cadê a perifa? Cadê a galera do gueto? Cadê a favela? Cadê? Por que a gente continua votando em gente que não é parecido com a gente? Por que a gente continua votando em gente que não entende a gente? Que passa a mão na nossa cabeça, pega na nossa mão, diz que vai ajudar, mas não sabe. A barriga nunca doeu de fome.
Sempre teve plano de saúde, sempre teve privilégio, ou privilégio de ser branco, ou privilégio de ser homem, ou privilégio de ser rico, ou privilégio de ser hétero. Cadê as minorias? Cadê os gays lá? Cadê os trans? Cadê a gente? Cadê o brasileiro? Os políticos que a gente tem não são a gente. E é a gente que pode mudar isso, porque é a gente que vota. Ano que vem tem eleição. Vamos fazer o compromisso de votar em gente só parecido com a gente. Se você é homem, quer votar em homem, mas vota em homem da sua realidade social. Não vota em homem milionário. Não vota em homem que está na política há milhões de anos. Tá ele, os filhos dele, a mulher dele, a família inteira dele na política. Carreira política não é saudável, tem que ter rodízio, sabe? A pessoa foi, ficou o tempo dela, depois ela sai, entra outro, e ela vai viver a vida dela de outro jeito. Ela não pode ser política de carreira. Política não é uma profissão. É mulher, vota em mulher, cara. Ah, mas tem umas mulheres escrotas. Tem, mas não são todas. Tem um monte de opção de mulher bacana que você pode votar. Vota em mulher. Você é negro, vota em negro. Para de votar em homem branco, que não vai fazer política nenhuma pra te ajudar, não. É viado, vota em viado, caralho. Para de votar em hétero, que só faz essas merdas, só fode com a gente, só tira nosso direito. Vamos votar em quem representa a gente. Vamos votar em quem entende as nossas pautas. Vamos votar em gente que entende a nossa dor, que tem a dor igual a minha. Porque essa pessoa vai mudar as coisas. Eu falei de muita gente, esqueci dos deficientes. Cadê os deficientes lá também? Quem é que sabe o que precisa para se viver com uma deficiência física, se não é alguém que tem uma deficiência física? Se a gente se unir e votar em gente que tem a cara do Brasil, esse país começa a mudar. Enquanto a gente votar nesses mesmos bosta que a gente elege toda a eleição, a gente elege os mesmos bosta. O cara pula de vereador para deputado, de deputado para senador, de senador para governador, de governador para presidente. O cara fica pulando de galho em galho, fica a vida inteira na política. E no fim das contas, o cara não muda nada. Vamos votar em quem realmente quer mudar alguma coisa. Em quem realmente sabe o que precisa mudar. Em quem conhece a nossa realidade. O poder é nosso, a gente ainda vive numa democracia. A gente precisa aproveitar isso. Vou falar de novo, ano que vem tem eleição. Larga de ser preguiçoso, sai de rede social, vai ler plano de governo. Antigamente até podia falar que, mas eu só conheço os que aparecem na televisão. Aí ficava sempre votando nos mesmos, né? As mesmas carinha carimbada. Hoje em dia não tem essa desculpa, não. Hoje em dia você tem acesso à internet. Hoje em dia qualquer coisa que você joga no Google lá aparece. Você não precisa votar nos mesmos caras cheios de dinheiro para fazer campanha. Você pode votar nos caras que não têm dinheiro para fazer campanha. Você pode ajudar eles. Se sensibilizou com o plano de governo? Ajuda. Tá todo mundo enfiado em celular. Faz campanha, nem que seja pelas redes sociais, para pessoa que se admira, que você curte o projeto. Não precisa ser Maria vai com as outras, não votar em quem tá ganhando. Porque quem tá ganhando é quem faz a gente perder. Vamos ficar esperto. Vamos começar a entender de política diferente do que a gente entende de futebol. Não é com paixão, não. É com raciocínio. Com inteligência. Bota lá quem te representa. Caralho. Tchau.